Fala galera, antes de começar o vídeo, quero convidar a todos vocês para conhecer o nosso site de cursos. Agora nossos cursos são certificados pela ABED, Associação Brasileira de Ensino à Distância, dando ainda mais credibilidade ao nosso conteúdo. Não perca tempo, acesse agora www.canaldaengenharia.com.br. Faça também o nosso curso de estruturas, o melhor curso do tipo disponível na internet. Entra lá, vocês não vão se arrepender. Valeu pessoal, e aproveitem o vídeo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje nós vamos começar aí a testar as nossas barras. Nos últimos vídeos a gente fez a concepção estrutural e agora ficou aí a parte de teste das barras, que nós vamos precisar aí de alguns materiais aí para fazer esse trabalho. O primeiro material que nós vamos utilizar aqui é uma balança, né? Essa aqui no caso é uma balança com uma precisão um pouquinho maior. Eu também vou utilizar uma balança daquela de se pesar mesmo, né? Que tem uma capacidade maior, porque essa daqui vai até 10 quilos somente, né? Então a gente tem uma limitação aí, vai chegar acima de 3 barras, provavelmente já não vai suportar, que eu fiz aqui alguns testes preliminares aqui para ver se essa balancinha ia dar conta de tudo, mas não vai dar. Eu vou testar aproximadamente aí 6 tipos de barras, né? Começando lá com uma barra única, para ver qual é a capacidade dela a compressão, porque a nossa maior preocupação é a compressão dessas barras. Inclusive vou também explicar para vocês como utiliza essa outra balança de tração para tentar testar as barras à tração, mas eu fiz alguns testes aqui e a barrinha ela suporta muito além da capacidade dessa balancinha aqui, né? Essa balancinha ela vai até 40 quilos, é uma balancinha bem antiga que eu tenho aqui em casa, geralmente o pessoal de feira que utiliza, né? Pendura aqui para saber o peso. Então eu não consegui tirar os parâmetros exatos aí da resistência à tração. Então eu estou considerando aí mais ou menos o que eu acredito que essas barras vão conseguir suportar, né? Então, como a nossa maior preocupação realmente é a resistência à compressão, vamos nos ater a esse detalhe apenas. Então, qual é a ideia? Eu fiz aqui a amarração das barras todas com o comprimento de 25 centímetros, certo? Nós temos apenas uma barra que está comprimida, que tem um comprimento maior do que 25 centímetros, que é aquela barra que está inclinada, essa que está aparecendo para vocês aí, que ela tem 35 centímetros, mas eu vou ensinar aí uma maneira de diminuir o comprimento de flambagem, se mantendo ainda dentro das regras estabelecidas no desafio, certo? Porque no desafio fala que a gente não pode colar longitudinalmente as barras, exatamente como a gente fez aqui, ó. A gente não colou somente as extremidades, né? Que é onde vai ficar lá os nós da nossa treliça. Então vamos testar aí barrinha por barrinha e a gente vai jogar esses valores lá no Excel para gerar um gráfico para conseguir encontrar qual é o número de barras que a gente precisa para cada valor que a gente conseguir encontrar lá nas tensões em barras que nós encontramos no F2, certo? Então eu vou começar a testar aqui. Eu não vou falar durante o teste, só para vocês verem qual vai ser o valor que vai aparecer aqui, certo? E a gente encontrar aí esses resultados. Bom, vocês viram aí que a gente levou a barra à ruptura e o valor que a gente encontrou foi de 4,3.
certo? 4,3 quilos essa barrinha aqui suportou de carga axial à compressão. Então, como a ideia é levar a nossa treliça ao limite, eu vou sempre dimensionar as minhas barras com a minha carga de ruptura, tá? Porque eu quero que, teoricamente, ela se rompa a 100 quilos. Né? A gente sempre torce para que ela não se rompa, né? Mas como o desafio é calcular exatamente o que a gente precisa, então eu vou utilizar sempre as cargas de ruptura. É logicamente que essas barras aqui eu não vou conseguir romper elas, porque elas vão ter uma carga muito maior do que eu vou conseguir pressionar aqui com a minha mão, muitas vezes. Né? Principalmente essa barra de 6 aqui, então ela vai ter uma resistência muito grande que eu não vou conseguir aplicar totalmente aí para romper. Mas as barrinhas de 1, 2 barras, a gente consegue romper. Então vamos testar a de 2 barras. Outra informação importante, já peço desculpa pelo áudio aí, pessoal, que eu estou sem microfone, estou no escritório aqui, que é um pouquinho mais barulhento. Sempre quando vocês forem formar as barras, né, formar elas com um formato bem natural, né? Nesse caso aqui, ó, são 6 barras, eu formei ela com uma forma de um triângulo. Aqui no caso das 5 barras, eu fiz dessa forma aqui. Não sei se vai ajustar aí o zoom, o foco. Então sempre fazer de uma forma que ela tenha uma estabilidade melhor, né? Não fazer de qualquer jeito. Então desse jeito aqui, né, no caso de 3 barras e de 6 barras, a gente consegue manter aí um formato que melhore o comportamento das barras aos esforços de compressão, né? Uma barra vai acabar ajudando a outra. Então vamos fazer essa daqui com 2 barras. Eu não sei se vocês conseguem notar também a diferença de cor das barras. Veja só, essa aqui é uma barra mais amarela e aqui é uma barra mais branca. Essa aqui é uma barra um pouquinho mais seca e essa é uma barra um pouquinho mais úmida. A barra úmida não saiu tão bem, né? Eu fiz uns testes preliminares aqui, não saiu tão bem a compressão. Então eu deixei todas essas barras mais úmidas para as barras tracionadas, porque elas saem muito bem a tração, mas a compressão não saiu muito bem. Então eu resolvi escolher as barras mais secas. Então vamos lá. Bom, pelo que eu vi aí, a barra se rompeu um pouquinho acima dos 8, chegou a quase 8,5, 8,6, se não me engano. Então é esse valor que a gente vai utilizar lá no nosso gráfico. Agora chegou a hora das 3 barras, mas eu acredito que essa balancinha aqui já não vai dar mais conta, porque se a gente chegou com 2 barras a 8 quilos, né, isso aqui vai passar provavelmente dos 10 quilos, mas vamos tentar aqui. Ela chegou nos 10 quilos e vai começar a dar erro. Então eu vou mudar a balança para uma outra balança. Então agora a gente está com essa balança aqui. Ela é uma balança que é um pouquinho mais difícil de trabalhar com ela. Por isso que inicialmente eu peguei a de precisão. Porque eu preciso fazer mais força nela para conseguir medir, né? Porque é uma balança para colocar 2 pés aqui. E como eu estou concentrando muita carga, ela não tem uma precisão tão grande. Mas vamos tentar fazer com ela aqui. Então eu vou pegar bem no meio aqui para os 4 pontos dos sensores pegar, né, a carga e tentar medir aí. Bom, a barra se rompeu aí pouco acima dos 12 quilos.
né? Então tá bem, se você for ver, né? Uma barra deu 4 e alguma coisa, 2 barras 8 e alguma coisa, 3 barras 12 e alguma coisa. Então tá bem linear aí, acredito eu, a resistência das barras, né? Até porque a gente não está contendo a flambagem das barras, né? A flambagem aqui a gente não está contendo. Mas eu quero deixar claro que nós vamos usar um artifício para conter essa flambagem aqui quando a gente montar a treliça, né? Eu vou mostrar para vocês que a gente vai se manter dentro das regras do desafio, mas vamos conseguir aumentar significativamente a resistência das barras. Mas a gente está pegando os parâmetros aqui das barras, sempre desconsiderando aqui esse artifício de conter a flambagem lateral das barras. Então vamos testar aqui as de 4 barras. Aí, se rompeu, chegou a quase 16 quilos, mas eu acho que ela chegou ali 16 quando ela já estava no limite da barra, então não sei se a gente pode utilizar os 16, mas ela se rompeu ali com 15,5, 16. Essa é de 4 barras. Agora a de 5 barras. Ó, a de 5 barras já fica difícil de romper ela, né? Porque ela tem uma estabilidade muito maior. Até por conta da forma que a gente posicionou ela aqui, ó. Então ela tem uma seção maior, então é difícil de romper. Então a gente vai considerar aí um valor aproximado dentre esses valores que apareceu aí na resistência. E agora a última barra, 6 barrinhas aí, que provavelmente a gente não vai conseguir romper também. Escorregou. Não vai romper, porque como aqui é vidro, ele fica escorregando, né? Então a gente vai fazer uma consideração próxima lá. Vou tentar colocar uma fita a mais aqui, para ver se ela não escorrega. Ó, coloquei uma fita a mais aqui para ver se a gente consegue medir. Eu vou tentar segurar aqui embaixo também, mas é uma carga muito grande que a gente tem que aplicar, né? Tem que ser com as duas mãos. Aí, ó. Ela não se rompe, mas chegou ali nos 23, 24 quilos. 6 barrinhas. E ela aguenta mais, provavelmente, mas a gente não consegue romper. A não ser que eu aplicasse todo o meu peso aqui, mas não vamos chegar nesse ponto aí. Então, qual que é a ideia agora? A gente vai lá no Excel e vamos colocar esses dados lá e pedir para o Excel gerar uma fórmula, né, uma formulinha lá, que vai ser a fórmula da reta aproximada dos pontos do gráfico lá, para que a gente possa descobrir qual é o número de barras para as cargas acima dessas que a gente calculou, né, que a gente testou aqui, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Sobre as barras tracionadas, eu não gravei o vídeo, porque ficou muito difícil de pegar os valores, né, como eu disse no início do vídeo. Porque uma barrinha dessa daqui, ela suporta, acredito eu, mais do que 50 quilos, porque isso aqui aguenta 40 quilos e aguentou tranquilo, nem estralou a barrinha tranquilo aguentou a carga limite dessa balancinha aqui. Então fica bem difícil de testar
a tração, né? Tive que fazer todo um aparato para fazer isso daí, que dificultou aí a filmagem desse teste. Mas a gente vai considerar que uma barrinha dessa daqui aguenta 50 quilos, 2 barrinhas aguentam 100 quilos e assim por diante, né? Para a gente ter esses parâmetros aí. Então vamos lá para o Excel para a gente formular aí essa reta aí das resistências e número de barra. Bom, galera, aqui dentro do Excel, né, nós vamos colocar os valores aqui da resistência das nossas barras. Vou colocar aqui 1 barra, 2 barras, vou arrastar aqui até 6 barras e vamos colocar os valores que a gente encontrou lá. Tá? Eu anotei mais ou menos o valor das rupturas aqui das primeiras barras, né, que a gente conseguiu romper, e um valor médio lá, médio não, um valor próximo do limite da força que a gente aplicou nas barras que não se romperam. Então a primeira barra se rompeu com 4,3, a segunda barra com 8,6, exatamente o dobro, né, que faz sentido, bem linear aí se a gente for analisar. 12,5 com 3 barras, com 4 barras eu acho que a gente já não conseguiu romper. Não, com 4 a gente conseguiu romper, com 15,7 está escrito aqui. Com 5 barras que a gente não conseguiu romper e eu adotei um valor de 19,8. E com 6 barras a gente também não conseguiu romper e eu adotei um valor ali, reassistindo os vídeos, né, de 23,6. Foi um valor que eu julguei ser bem suficiente aí para a capacidade dessas barras. E agora, como a gente já tem 6 parâmetros aqui, né, 6 valores para a quantidade de barras, eu simplesmente vou selecionar isso aqui e vou arrastar. O Excel, de forma automática, ele vai preencher os valores, né, sempre seguindo ali uma equação aproximada gerada aí por esses primeiros valores. Lógico, se você colocar só os 2 primeiros aqui, né, e fizer isso, arrastar, ele vai dar valores diferentes, né? Então, quanto mais valores iniciais você tiver aqui, né, se você conseguir fazer, por exemplo, com 10 testes, né, 15 testes, o seu resultado vai sendo refinado. Esses valores vão mudando. Pode ser para mais ou podem ser para menos. Então, como eu fiz com 6, né, 6 valores iniciais aqui, o Excel ele preenche todo o resto baseado nessas informações que ele tem. Então, se eu selecionar de novo todos esses valores aqui e pedir para ele gerar um gráfico para mim, então eu venho aqui inserir e vou inserir um gráfico. Pode ser esse aqui mesmo, o gráfico simples. E aqui está o nosso gráfico. Logicamente eu não precisaria de um gráfico, né, porque eu já tenho os valores aqui. Então, por exemplo, se eu tenho uma carga de 100 kg, eu vou utilizar próximo ali de 26, 27 barras. Né? Então, nós temos inclusive uma carga de 6 kg. Então, a gente vai utilizar de 6 kg, não, de 100 kg. Então, a gente vai utilizar provavelmente 26 barras. Porque 99,7 aqui está muito próximo de 100 kg. E como a gente quer levar o limite da nossa treliça, né, eu não pegaria 27 barras, eu pegaria 26 barras. Eu posso também colocar uma equação da reta. Para isso eu venho aqui, clico 2 vezes aqui na linha do meu gráfico. Eu posso até escolher o tipo de gráfico que eu quero, né, da tendência, da linha de tendência, exponencial, linear, logaritma. Vou deixar linear mesmo, porque os valores são bem próximos, né? Não são valores tão altos. E eu venho aqui e coloco exibir a equação da reta. E essa aqui é a equação da reta, ó, do meu gráfico. Então, se eu quiser saber qualquer valor de y, né, eu coloco a variável x, que é o número de barras, e eu consigo encontrar a variável y, que é a carga que essas barras vão suportar. Então, é só uma informação a mais se você não quiser saber trabalhar com o gráfico. Dá até para a gente montar aqui essa equaçãozinha, né?
colocar aqui o valor de x, por exemplo, né, a variável x e a variável y. A variável y é que eu vou encontrar. Então, se eu colocar aqui embaixo a equação, né, que eu já estou confundindo aqui com o Mathcad, né, que esse valor aqui é igual a 3,8086. Não pode ser ponto, acho que no Excel acho que é vírgula, né? 8086 vezes esse valor aqui, mais 0,7533. Então, se eu colocar aqui o valor não preciso colocar isso aqui, né? Vou colocar o valor de x aqui, por exemplo, 5 barras. Eu vou encontrar aproximadamente 19,79, que é o valor que eu encontrei lá testando as barras, né? Se eu colocar 10 barras, eu vou encontrar 38,83 quilos. Aqui também, 38,83. Então, é a equação da reta. Eu estou meio enferrujado no Excel, por isso que eu demorei um pouquinho para fazer a continha aqui. Estou muito acostumado com o Mathcad. Mas é mais ou menos isso aí. Eu montei a mesma equação aqui e dá para você trabalhar com essa equação. Se vocês estiverem trabalhando com a mesma varetinha que eu estou trabalhando, né, aquela varetinha com mais ou menos 3 milímetros de algodão doce, vocês podem utilizar essa equação da reta aqui, ó. Salva essa equação da reta e vocês conseguem encontrar qual o número de barras que vocês precisam, dependendo aí da carga axial, né, de compressão, nesse caso que só é válido para compressão, das suas barras, certo? Então a gente vai trabalhar com isso daqui. Com isso daqui a gente vai decidir qual o número de barras que a gente precisa para a nossa treliça, certo? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai pegar então a nossa treliça e vamos decidir quantas barras eu vou precisar para cada uma daquelas barrinhas que a gente encontrou lá no F-Tool, certo? Então eu espero que tenha dado para entender, né, o que eu quis fazer nesse vídeo aqui. Nós estamos coletando as informações das barras de uma maneira mais prática, digamos assim. Nós não estamos utilizando, por exemplo, o coeficiente de Poisson da madeira, o módulo de elasticidade, para encontrar qual seria a deformação dessas barras, qual seria a ruptura dessas barras, fazer uma simulação com esses dados aí, porque nós não temos a informação do tipo de madeira, como ela foi conformada, essas madeiras. Todas essas variáveis influenciam aí no resultado das resistências das nossas barras. Então, a maneira mais simples e mais fácil de coletar esses dados é de forma prática, que foi exatamente o que a gente fez nesse vídeo aqui. Maravilha, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo que dá um trabalho desgraçado para fazer, sem contar o custo que tudo isso gera, né? Já gastei mais de R$200 aí entre comprar balança, entre comprar cola, fora todo o tempo que a gente gasta aí, mas eu quero trazer o melhor conteúdo para vocês, para que a gente possa aprender de forma prática aí sobre essas questões de estrutura. Maravilha? Então é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!